Irmãos, a palavra de Deus fala que Jesus seria chamado Emanuel. E hoje nós já ouvimos falar aqui sobre este nome, Emanuel. E se eu te perguntar o que significa Emanuel, penso que todos nós que estamos aqui vamos conseguir responder. Emanuel significa Deus está conosco, ou Deus está entre nós, ok? Então, hoje eu quero falar, porque hoje o tema que nós abordamos no nosso culto de Natal é Emanuel. As canções falaram de Emanuel, as participações falaram de Emanuel, porque o verdadeiro significado do Natal e o mais importante é Emanuel. É que Deus, Ele escolheu habitar entre nós, viver entre nós. E Ele fê-lo através de Jesus Cristo, através de ter nascido como homem, vivido como homem entre nós. E eu queria hoje falar contigo algo, queria-te explicar um pouco melhor o que é que realmente significa Emanuel, o peso do significado de Emanuel, porque muitas vezes as pessoas olham para os presépios na altura de Natal e veem Maria, veem José, veem um bebê e olham para Jesus apenas como um bebê. Mas Jesus, meu querido, Ele é o Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é a presença de Deus entre nós. E nesse ato do Natal, que significa nascimento, nesse ato de Deus se ter reduzido à sua própria criação e se ter feito homem no ventre de Maria e ter nascido lá em Belém, isso mostra, irmão, a maior manifestação de amor que o universo já viu, que o universo já ouviu. Por isso, irmãos, hoje eu quero falar sobre Emanuel, para que Jesus hoje seja o teu Emanuel, seja Deus contigo e que Ele hoje possa nascer no teu coração, para que tu possas ter a certeza de que Ele está contigo, de que Deus está contigo, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estive em Israel a semana passada com um grupo de irmãos aqui da igreja, da liderança, e a boa notícia é que nós, para o ano, se Deus quiser, vamos voltar a Israel, e se tu quiseres e puderes, estarás lá conosco. E eu aconselho a ires a Israel. Israel, de facto, é maravilhoso, e Jerusalém, ela realmente é a pérola das cidades. Ela é o lugar, a cidade do rei, do grande rei Davi, mas também do grande rei Yeshua Mashiach, o Messias de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. E eu queria te mostrar uma fotografia agora, queria pedir aos irmãos do som que me ajudassem. Esta fotografia eu tirei de um lugar que se chama o lugar onde Jesus orou e chorou por Jerusalém. Esta fotografia foi tirada mais ou menos há uma semana e meia atrás, no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras há um lugar que dá exatamente para esta vista maravilhosa. Nós vemos aqui as muralhas de Jerusalém e vemos ali aquele monumento árabe que se chama o monumento do tomo da rocha, o cume da rocha. Este monumento que está aqui árabe, ele foi feito para assinalar um lugar muito especial. Foi o lugar exato onde Abraão, há muitos anos atrás, quis sacrificar o seu filho Isaque em obediência a Deus e em demonstração da sua completa fé, confiança, que Deus tinha poder até das cinzas de ressuscitar o seu filho Isaque, o filho da promessa. Para os muçulmanos não foi Isaque, mas sim Ismael, que foi colocado sobre aquela pedra, ok? E eles fizeram, os muçulmanos fizeram aquele monumento. E este monumento, ele está exatamente no lugar onde estava o primeiro templo, o Templo de Salomão, e o segundo templo, chamado de Zorobabel, o segundo templo que foi aumentado por o rei Herodes para conquistar a confiança e o apoio dos judeus. Então ali é um lugar muito especial. É um lugar que a Bíblia diz-nos que Jesus pisou, que Jesus ensinou e que Jesus esteve durante muitos anos ali a ensinar e a ministrar. E esta fotografia eu tirei-a
aqui do Monte das Oliveiras, lugar onde Jesus também muitas vezes vinha para orar. Ele ensinava no templo, mas ele recolhia-se para o Monte das Oliveiras para poder orar, para poder estar em comunhão com o Pai e para ensinar aos discípulos coisas que só queria que eles soubessem. Cumprindo a profecia em Isaías que diz que muitas coisas Jesus falaria em parábolas para que vendo não vessem e ouvindo não ouvissem. Porque muitas coisas Jesus sabia que não era para aquele momento, mas muitas das promessas e profecias seriam para o futuro, para o momento em que ele viesse como rei, cumprindo as profecias davídicas de Jesus, o Messias, como filho de Davi. Talvez tu não saibas isto, mas Jesus, a primeira vez que ele veio como filho de José. Yeshua Bar Yosef, que significa Jesus, filho de José. Jesus veio cumprir as profecias dadas através de José, que é um símbolo do Messias. A primeira vinda de Jesus foi para ele sofrer por nós, pagar o preço do nosso pecado, ser o nosso substituto na condenação, na morte, mas também na ressurreição e glorificação. Então Jesus, a primeira vez que ele veio para ser o servo sofredor. Mas a segunda vez que ele voltar, ele voltará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é esse Rei que os judeus hoje esperam. É este Rei que eles oram de dia e de noite no muro ocidental chamado Muro das Lamentações, onde eles lamentam o facto do templo de estar destruído, mas eles oram para que o Messias volte. Porque eles creem que no dia em que Jesus voltar, para nós Jesus, para eles o Messias, ele reconstruirá o templo. E novamente Jerusalém será chamada a cidade onde o Emanuel, onde Deus está presente. Ok? Então, eu tirei esta fotografia daqui, focando esta cidade maravilhosa. E há uma segunda fotografia que eu queria que colocassem, se faz favor, que é exatamente naquela muralha. Podes voltar um bocadinho atrás, se faz favor. Atrás, não sei se vocês conseguem ver aqui uma porta. Sabem que a cidade tem várias portas. No tempo de Jesus haviam 12 portas. Mas hoje existe uma porta que está fechada. E essa porta é exatamente a porta que nós conseguimos perceber, visto aqui do Monte das Oliveiras, nós percebemos claramente que existe uma porta que dá diretamente para a zona do templo, mas esta porta, ela está fechada. Todas as outras estão abertas, mas esta está fechada. Ponham outra fotografia, se faz favor, em que vemos melhor. Esta porta, ela está fechada. Fechada com pedras. E sabes, meu querido, esta porta, ela está fechada porque a Bíblia diz que ela estaria fechada. Porque ela testifica realmente o que significa Emanuel. O que significa Jesus ser o Emanuel. Eu queria que nós abríssemos agora a Bíblia. Em Isaías 7,14. Vamos ler o que é que a palavra de Deus nos diz em Isaías 7,14. Isaías 7,14. Isaías está no Velho Testamento. E no capítulo 7, verso 14, fala exatamente da menção do Emanuel. Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então aqui Isaías, o profeta Isaías, ele está a profetizar cerca de 730 anos antes de Jesus, está a profetizar que um sinal Deus daria ao seu povo, e o sinal seria que uma mulher virgem iria engravidar e iria dar à luz um filho, e esse filho, ele seria Emanuel. A Bíblia diz que esse filho será o seu nome Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Então aqui Isaías está a profetizar que
uma mulher daria à luz um filho, e esse filho seria mais do que um homem, mais do que um ser humano, ele seria o próprio Deus entre nós. E repare, isso foi escrito 730 anos antes. Ok? 730 anos antes. E o sinal seria que, de uma forma sobrenatural, uma mulher que nunca tinha tido relação com um homem, iria engravidar e iria dar à luz um filho. Esse filho, irmãos, é o cumprimento da primeira profecia bíblica que Deus deu à humanidade. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, Deus diz à serpente, a Satanás, logo após a queda do homem, logo após o homem e a mulher terem comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto da independência, logo depois deles terem comido e terem perdido a glória de Deus, porque a Bíblia diz que a glória de Deus os vestia, mas quando eles comeram o fruto da independência de Deus, a glória de Deus os deixou. Por isso Adão e Eva viram que estavam nus e se esconderam. E quando Deus veio em socorro do homem e disse, Adão, onde estás? E Adão disse, aqui, Senhor. E Deus disse, aonde estás? E Adão disse, estou aqui, atrás destes arbustos. Porque estás escondido, Adão? Disse o Senhor. E Adão respondeu, porque estou nu. E Deus disse, Adão, porque estás nu? Por acaso comeste do fruto que eu te disse para não comeres? E Adão logo ali mostra que a natureza da serpente já estava a correr nas suas veias. O veneno já estava lá. Porque ele diz o quê? A Deus, a mulher que tu me deste, deu-me e eu comi. Por outras palavras, o que é que Adão estava a dizer? A culpa não é minha. A culpa é da mulher e mais do que tudo é tua, porque foste tu que a deste a mim. E quando Deus fala com a mulher e diz, mulher, o que é que tu fizeste? A mulher disse o quê? Eu não. A serpente que tu criaste é que me disse para eu comer. Então os irmãos estão aqui a entender que a árvore da independência, o fruto da independência já estava a agir na vida do homem. Por isso eles perderam a glória de Deus. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, depois Deus diz à serpente. O que é que ele diz lá em Gênesis 3,15? Diz à serpente que a mulher teria um filho. E esse filho iria esmagar a cabeça da serpente. E iria restaurar todas as coisas. Então Jesus, ele é o cumprimento dessa profecia. Lá em Gênesis 3,15. E a Bíblia diz em Isaías que a virgem conceberá. Porque Deus disse à mulher que ela teria um filho. Não à mulher e ao homem. Porque seria um sinal de que este filho, este menino, ele não seria um homem qualquer. Ele seria o próprio Deus entre nós. Ok? Entendeste? Então a palavra de Deus nos diz que Jesus viria desta forma sobrenatural. Ele viria como o Emanuel, como o cumprimento dessa profecia. Mas agora eu quero te levar a entender porquê que ele veio como Emanuel. Já percebemos que ele é o Emanuel, mas agora porquê que ele veio como Emanuel? Vamos abrir agora em Lucas. Lucas, capítulo 19, verso 11. Lucas, abre comigo Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, e vamos ler o verso 11 ao verso 44. Vamos fazer aqui uma longa leitura, mas importante, ok? Lucas, capítulo 19, verso 11 ao verso 44. Já todos abriram? Já? Vamos ler? Diz assim. E ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois... Certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas.
E disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus co-cidadãos aborreceram-no e mandaram-no após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganho e negociado. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E vendo o segundo dizendo: Senhor, tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram eles: Senhor, mas ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, ia caminhando. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles disseram e responderam: o Senhor disse que precisava dele. E trouxeram-no a Jesus e, lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses, também ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, e trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra até aqui. Amém. Irmãos, Jesus, o que é que Ele nos está a ensinar aqui? Primeiro Ele diz que, chegando perto de Jerusalém, estando já Ele perto, e pensando os seus discípulos que o reino de Deus se haveria de manifestar naquele momento, reino de Deus como? Jesus como o rei, entrar em Jerusalém e assumir o seu trono
sobre toda a terra, Jesus contou uma parábola explicando o quê? Explicando de que o reino de Deus não iria se manifestar logo naquele dia. Ok? E ele contou uma parábola, o que é que ele diz na parábola? Diz que um homem nobre, falando dele, se iria ausentar durante um longo tempo. Mas antes de se ir embora, ele chamou os seus servos e lhe deu dinheiro. Deu a um 10 minas, a outro 5 minas e a outro 1 mina. E o que é que ele disse? Negociai até que eu volte. Então aqui Jesus ele está a dizer que o reino de Deus não se manifestaria naquele momento, mas quando ele voltar, apontando para a segunda vinda dele, aí o reino será manifesto. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então Jesus, ele diz que ele deu algo aos seus servos. Nós sabemos em Efésios que ele estava a falar dos dons do Espírito Santo. Ele estava a falar da grande comissão, de irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Então, a Bíblia diz que na primeira vinda Jesus, ele rasga os céus pela sua morte, o véu do templo é rasgado, e o que é que a Bíblia diz que acontece? O Espírito Santo, ele desce sobre toda a carne. E Deus passa a viver em nós, produzindo em nós e através de nós os quê? Frutos do reino. Ok? Então, Jesus ele diz, ele deu o dinheiro e ele se ausentou. Mas depois de muito tempo, o que é que diz a Bíblia? Jesus voltaria para fazer o quê? Para ajustar contas com os seus servos, destruir aqueles que não aceitaram que ele reinasse na sua primeira vinda e estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Ok? Então Jesus ele aqui diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que ele viria fazer 3 coisas. A sua segunda vinda viria para recompensar os servos fiéis, castigar os servos infiéis, fazer justiça àqueles que o rejeitaram e estabelecer o seu reino em toda a terra. Ok? Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, Jesus, ele profetiza isso e ele diz-nos que o reino de Deus na sua plenitude só vai acontecer nessa segunda gloriosa vinda, em que ele virá não mais como servo sofredor, mas ele voltará como Rei e Senhor sobre toda a terra. O que é que diz Filipenses? Que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. E ele está a voltar, porque as profecias estão cumpridas. Ok? Então, mas para tu entenderes, Jesus ele dá esta explicação, ele explica isto. E a consequência foi qual? A consequência foi que aquelas pessoas que o ouviram entenderam que ele era o Rei, que ele era o Messias. Então o que é que eles fizeram? Eles se prepararam para entrar em Jerusalém. Mas Jesus ele faz algo muito interessante. Porque a Bíblia diz no Velho Testamento que o Messias, quando viesse, ele entraria na cidade de 2 formas. A primeira, como rei sentado num cavalo, para reinar para todo o sempre. Mas a segunda maneira, caso Israel tivesse pecado e caso Israel estivesse entristecido o Eterno, o Messias não entraria como rei, o Messias não entraria sobre um cavalo, mas o Messias entraria sentado num jumentinho, humilde, e não entraria para reinar, mas para morrer pelos pecados do seu povo. Então o que é que a Bíblia diz que Jesus manda aos discípulos fazerem? Jesus ele entende que os judeus o rejeitaram. Então Jesus sabia que não era naquele momento que ele ia reinar, mas apenas na sua segunda vinda. Então Jesus ele vem cumprir a profecia. O que é que ele diz? Ele diz assim aos discípulos: vão à cidade e vocês vão encontrar um jumentinho amarrado que nunca ninguém montou. Pegai esse jumentinho e trazei-o a mim. Porquê que Jesus pediu o jumentinho? Para cumprir a profecia de que ele iria entrar na cidade
como servo sofredor, humilhado, pronto para pagar os pecados do povo. Então eles trouxeram o jumentinho, não é? E Jesus montou o jumentinho. E quando Jesus vinha já a descer o Monte das Oliveiras, e quem esteve comigo lá em Israel percebeu que o Monte das Oliveiras ele desce até ao Vale do Cidrom e depois volta a subir para o Monte Moriá, ao Monte do Templo. Okay? Quando Jesus ele vem a descer o Monte das Oliveiras, exatamente naquele lugar onde eu tirei a fotografia, Jesus, a Bíblia diz que parou, os seus discípulos começaram a colocar as suas vestes no chão, toda a multidão se juntou e começou a dizer o quê? Hosana, nas alturas, paz nos céus e paz na terra. Hosana, que significa o quê? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só que eles não entenderam que Jesus não vinha montado num cavalo. Ele vinha montado aonde? Num jumentinho. E naquele momento, montado no jumentinho, Jesus olha para Jerusalém e Deus lhe dá uma visão. E ele vê Jerusalém como destruída. E ele profetiza e diz: ó Jerusalém, tu que não soubeste reconhecer o tempo da tua visitação. Quem me dera te poder dar paz, mas pela tua rejeição virá guerra, destruição, e não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus ele profetiza naquele momento. Naquele lugar onde eu tirei a fotografia, ele profetiza sobre Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e os que te são enviados. Quem me dera colocar-te debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintinhos. Então, ali naquele momento, Jesus, ele profetiza algo muito interessante. Ele diz que Jerusalém seria destruída por ter rejeitado o tempo da sua visitação. Então Jesus ele entra na cidade e quando ele vai entrar na cidade e todo aquele povo começa a dizer Hosana, Hosana, a colocar as vestes no chão, a colocarem palmas no chão para Jesus passar, e quando Jesus está a entrar exatamente naquela porta, não sei se é possível colocar a fotografia outra vez, se faz favor, obrigado. Olha, repara aqui, quando ele vai a descer, quando ele vai a descer aqui no monte, atrás, quando ele vai a descer aqui no Monte das Oliveiras, aqui é um vale, e ele vai a descer para depois entrar na porta, para entrar no templo, a zona do templo. Quando ele vai a descer, a Bíblia diz que os fariseus se juntaram e disseram o quê? Mestre, repreende os teus discípulos. Porquê que eles disseram para repreender? Quem é que sabe? Porque eles estavam a dizer que Jesus era o rei, o Messias. Só que eles não queriam que Jesus fosse o Messias. Eles rejeitaram, inclusive eles já tinham decidido que iriam o quê? Matar Jesus. Então, ali os fariseus disseram o quê? Os religiosos: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas que confusão é esta? Mas que é isto? Tu não és o Messias, nós não queremos que tu sejas o Messias de Deus. Então para com isto, se faz favor, e proíbe os teus discípulos de te proclamarem rei. Por isso Jesus ia sentado aonde? No jumentinho. Porque ele sabia que os religiosos, os judeus, não aceitaram o tempo da sua visitação. Mas o que é que Jesus disse? E é este o ponto importante. O que é que Jesus disse? Vamos ler outra vez. Lê lá, Lucas 19, verso 40. Lê lá na tua Bíblia. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. O que é que Jesus estava a dizer? Que as próprias pedras falariam. Falariam o quê? Que ele e só ele é o Rei dos Reis. Que ele e só ele é o Emanuel, é o Deus conosco, é o verdadeiro Deus que esteve entre nós e que entrou por aquela porta e que um dia voltará a entrar sobre ela para reinar para todo o sempre. Irmãos,
Esta porta, segundo a fotografia, se faz favor, Mauro, esta porta, ela tem estas pedras aqui. Ela está fechada. E Jesus, olhando para esta porta, onde ele próprio entrou, sentado num jumento, ele diz aos fariseus o quê? Se eles se calarem, as próprias pedras falarão. Irmãos, hoje existe esta porta, que eu chamo a porta da profecia. Na altura de Jesus era chamada a porta formosa, ou a porta dourada, ou a porta do Oriente. Hoje eu chamo-lhe porta da profecia, porque esta porta está fechada com pedras, porque estas mesmas pedras até hoje clamam. E o que é que elas clamam, irmãos? O que é que estas pedras clamam? Diz à pessoa que está ao teu lado, irmão, irmã, o que é que estas pedras clamam? O que é que elas clamam? Vamos abrir Ezequiel 44. Abre aí a tua Bíblia. Ezequiel 44. Ezequiel está no Velho Testamento. Ezequiel está a seguir a Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel 44. E vamos ler o verso 1 ao verso 3. Repara bem o que Ezequiel profetizou 700 anos antes de Jesus ter vindo. Olha o que é que ele diz. Ezequiel, todos abriram já? Olha o que diz. Então Deus dá uma visão a Ezequiel. Deus leva Ezequiel em espírito até Jerusalém. Ele estava no cativeiro e Deus leva-o até Jerusalém em espírito. Ele arrebata-o em espírito e leva Ezequiel, o profeta Ezequiel, até Jerusalém em espírito. E diz assim, então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior que olha para o Oriente. Qual é a porta que olha para o Oriente? Para o Monte das Oliveiras? É aquela porta, chamada a porta para o Oriente. Ok? E olha o que é que diz a seguir. Que olha para o Oriente, a qual estava fechada. Olha o que é que Deus está a mostrar a Ezequiel em visão. Olha para a porta exterior que olha para o Oriente, a qual estava fechada. Ezequiel ficou admirado, porque aquela porta era a principal para entrar no templo. E ele viu que a porta estava fechada. Olha o que é que diz o verso 2. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, futuro, estará fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, diz comigo, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz comigo, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Olha o verso 3. Mas quando o príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho ele sairá. Irmãos, o que é que Ezequiel está a dizer? O que Jesus disse, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Sabes porquê que aquela porta está fechada? Porque Jesus passou por ela. E olha como é que o profeta chama Jesus. Nós já lemos em Lucas que ele passou, sentado num burrinho. O povo disse o quê? Hosana. E o que é que Ezequiel diz? Olha como é que Ezequiel chama Jesus. Porque o Senhor, o Deus de Israel. Irmão, Jesus é o Emanuel. Ele é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Ele veio, Ele esteve entre nós. Ele veio primeiro para morrer, como José, como filho de José. Mas Ele voltará a segunda vez para entrar por essa mesma porta e para estabelecer o seu reino em toda a terra. Então, irmãos, olha para mim. Hoje tu vais a Israel, tu vais a Jerusalém e tu vês aquela porta lá fechada. Está lá fechada. Nós estivemos lá, do lado de dentro e do lado de fora. Irmãos, ela está fechada. Está fechada. E sabes porquê que ela está fechada? Porque Deus disse que ela estaria fechada. Como prova de quê?
de que Deus tinha passado por ela e eles não tinham aceitado a sua visitação. Então, irmãos, olhem para mim. Hoje nós celebramos o Natal. O Natal é o nascimento de Jesus. Mas mais do que isso, o Natal é o quê? É a vinda do Emanuel. É a vinda do Rei dos Reis. É aquele que veio, que passou por aquela porta. Mas que diz a Bíblia que aquelas pedras clamam hoje. Clamam. E quem olha para aquela porta, ele diz, esta é a prova de que Jesus passou por aqui. Esta é a prova de que o meu Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta porta é a prova de que Ele voltará e de que Ele reinará para todo sempre. Aleluia! Irmãos, abre a tua Bíblia em 1 de João. Vamos agora ver um texto do Novo Testamento. 1 de João, capítulo 5, verso 20. 1 de João, capítulo 5, verso 20. João, 1 de João, primeira epístola de João, 5, 20. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que é que diz, eu vou ler. 1 de João está no finalzinho da Bíblia, capítulo 5 e verso 20. Olha o que é que o apóstolo João diz. Diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. O que é que significa o Natal? O Filho de Deus veio, Ele nasceu. O Emanuel se manifestou. Ok? O mesmo João disse o quê? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que se fez foi feito. E no verso 14 diz lá o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então João está a dizer o quê? Que Jesus, o Verbo, ele é o quê? Deus. E ele fez o quê? Ele se fez carne. Onde é que ele se fez carne? Em Belém. Lá. E como é que ele se fez carne? Nascendo de uma virgem, tal como Isaías profetizou. E nasceu como? Nasceu do ventre de Maria. Lá em Belém. Ok? Olha o que é que diz a Bíblia. Aqui. Continuando. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? Jesus, o Cristo. Irmãos, isto é o que significa Emanuel. Emanuel não significa o representante de Deus está entre nós. Emanuel não representa aquele que é enviado por Deus está entre nós. Emanuel não significa aquele que vem em nome do Senhor está entre nós. Emanuel significa Deus está entre nós. Deus está entre nós. E o seu nome é Jesus Cristo. Entendeste, irmãos, hoje o que é que significa Emanuel? E entendeste que Deus, Ele é tão poderoso que Ele hoje pôs um sinal no meio de Jerusalém, que está em todas as fotografias de Jerusalém pelo mundo afora. Está lá aquela porta fechada, porque Ezequiel disse que ela estaria fechada até que o príncipe, o Messias, voltará. E ele diz mais, ele diz, e esta porta está fechada e ficará fechada, porquê? Porque o Deus de Israel, o Senhor, passou por dentro dela. Irmãos, nós estivemos lá, nós tocámos naquelas pedras e nós sabemos que Jesus, Ele passou por ali. Mas sabes, o bom da história é que Ele não só passou, mas Ele voltará
a passar. A Bíblia diz que sobre aquele monte das oliveiras ele voltará outra vez. A Bíblia diz em Zacarias que os seus pés pisarão aquele monte e ele descerá aquele monte e com ele todos os santos e ele entrará naquele lugar e estabelecerá o terceiro e último templo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, irmãos, do Senhor Jesus Cristo. O templo é a igreja. O templo é a igreja. E nós, irmãos, reinaremos com Cristo. De lá para as nações. Para todo o sempre. Por isso é que ele diz: sobre o pouco foste fiel, reinarás e governarás sobre 10 cidades. O outro sobre 5 cidades. O que é que isto significa? Significa que quando Jesus voltar, aqueles que são fiéis, aqueles que estabelecem o seu reino como verdadeiros embaixadores de Cristo, esses no reino reinarão e governarão sobre cidades e sobre países, sobre povos. Porque a Bíblia diz que ele reinará sobre todas as nações e ele as julgará com cetro de ferro. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 3. Vamos ver se eu consigo encontrar o texto que eu queria ler. Apocalipse 3. Aleluia. Verso 12. Olha o que é que diz Apocalipse 3:12. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. O que é que a Bíblia diz que nós vamos ser o quê? Coluna no templo de Deus. Olha o que é que diz a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, deixa eu ver se eu consigo descobrir o texto. Apocalipse, vamos abrir, capítulo 22. Aleluia. Apocalipse, capítulo, acho que é o 21. Apocalipse 21. Verso 3, diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o templo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. Olha aqui, verso 6. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Olha o que é que diz a Bíblia aqui, no verso, deixa eu ver onde é que está. Verso 22. Apocalipse 21, 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Irmãos, o que é que significa Emanuel? Deus conosco. Quando é que isso aconteceu? No dia de Natal, no dia em que ele nasceu, em Belém. Mas o mais engraçado, irmão, é que Jesus, quando veio, ele veio como Emanuel. Ele não só veio como Emanuel, como ele entrou na cidade como Emanuel. Por isso é que Ezequiel diz lá o quê? Esta porta ficará fechada, porque sobre ela e através dela entrou o quê? O Senhor, o Deus de Israel. Mas, irmãos, o mais interessante é que Jesus, ele voltará. Mas ele voltará para quê? Para ser o Emanuel, para todo o sempre. A Bíblia diz que ele habitará conosco. A Bíblia diz que ele será o templo e que nós seremos colunas desse templo. Irmãos,
o verdadeiro sentido do Natal é que Jesus, Ele não só veio, mas é que Ele voltará para ser para sempre o nosso Emmanuel. Vamos ficar de pé. Amém? E que tu possas dizer hoje: Senhor Jesus, eu reconheço e confesso que Tu és o Senhor, o Deus de Israel. Eu reconheço, Senhor, que hoje as próprias pedras clamam de dia e de noite que Tu és o Senhor, o Deus de Israel. Aquilo que os discípulos proclamaram há 2000 anos e aquilo que os fariseus e religiosos quiseram que fosse calado e silenciado. Essa declaração hoje é proferida pela Tua igreja, mas também pelas pedras, pois elas clamam que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, e hoje, no dia em que nós celebramos o Natal, o dia, Senhor, em que nós reconhecemos que Tu és o Emmanuel, nós queremos dizer-te, Senhor, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Sim, ora vem, Senhor Jesus.